noite a todos. Boa sexta-feira, né? Vamos começar aqui, doutora Marília, para quem não me conhece ainda. Para quem me conhece, prazer revê-los. Vamos iniciar aqui o primeiro vídeo do projeto da ansiedade, em 4 aulas. Essa seria a primeira aula. Vamos tentar destrinchar um pouquinho em 4 resumos, 4 noites, para a gente aprender um pouquinho, você que tem um amigo que tem, um parente que tenha, né, para saber conduzir da melhor forma possível. É lógico que sempre lembrando que uma live, um vídeo, um curso não substitui um tratamento, né, presencial, mas ajuda bastante, então é sempre válido participar. Vamos lá. Primeiramente, o que é ansiedade, né? Conceito e definição de ansiedade. Aqui no grupo, eu achei interessante estar aqui no grupo, tem pacientes meus, conhecidos meus, muita gente também não me conhece, tem profissionais de saúde mental também, né? De várias, tem a parte da psicologia, né, a parte da hipnose, a parte da PNL, todas essa somatória, né, essa equipe multidisciplinar faz parte desse grupo, né, que são profissionais que todos juntos resolvem esses desequilíbrios da nossa mente. Vamos colocar assim, eu vou colocar no meu conceito, tá? Dependendo do ponto de vista de cada profissional, existe uma forma diferente de olhar, de tratar. Eu não sou contra nenhuma, mas eu faço o que eu sei fazer, né? E eu vou falar sobre a minha parte um pouquinho. A ansiedade, né, dentro da psiquiatria, né? Para o médico, ela pode ser ou fisiológica, que seria uma ansiedade dentro do normal, ela não é um transtorno, não é enquadrada como uma doença, uma patologia, ela não precisa de medicação, e também tem a ansiedade patológica, né? Que aí já é quando ela começa a criar prejuízos na sua vida, danos na sua vida, a ponto de você precisar de um profissional capacitado, especializado, acompanhando, em formato de terapia ou com medicação, né? Cada caso é um caso. No meu ponto de vista médico, existem 2 tipos, eu costumo falar teoria marilliana, né? Eu faço algumas analogias, algumas comparações, para a gente conseguir sempre visualizar ao máximo, conforme eu vou falando, a linha de raciocínio, porque não é claro para todo mundo, principalmente para quem está sofrendo da ansiedade. Então a gente eu procuro ser o mais clara possível, o mais visual possível, para a pessoa conseguir imaginar, visualizar, conforme eu vou falando e entendendo. Acontece nas melhores famílias. Patológica, não dou conta sozinha, tá? Dou conta, mas não dou conta sozinha, preciso procurar ajuda. Às vezes a ajuda de um amigo, alguma coisa assim basta, mas quando chega ao ponto de procurar ajuda, precisa do amigo, sempre bom ter um colo amigo e um ombro amigo, mas um profissional da área da saúde mental, né, para estar orientando, não com opiniões pessoais, mas embasada, né, em estudos, para ver e conduzir o melhor tratamento para cada caso. Dentro da ansiedade, deixa eu só falar uma coisa importante antes. Eu costumo classificar o seguinte, não existe seres humanos 100% estáveis emocionalmente. Eu coloco que são 2 grupos de seres humanos. Tem as pessoas que tendem para a depressão, né? Vamos colocar em 2 grupos, os depressivos e os ansiosos, vamos colocar assim. Significa que todo mundo é depressivo ou ansioso? Não é isso, tá? Não estou dizendo no termo patológico, no termo, né, de doença. Mas quando eu enquadro que são 2 tipos de 2 grupos de pessoas, é porque tem as pessoas que são calmas, que são, né, mais devagares, assim, que parece que não se afeta com nada, que nada estressa.
Geralmente são as pessoas que elas demoram para realizar algumas atividades, elas tendem mais para o que eu chamo do grupo dos depressivos, e as outras que não conseguem ficar sem fazer nada, quer fazer 30 coisas ao mesmo tempo, eu enquadro no grupo dos ansiosos, tá? Então, quando eu me referi assim, dessa forma. Reforçando antes de mais nada, porque, por incrível que pareça, existe um número muito maior de ansiedade do que de depressão, tá? Aqui, pelo menos no Brasil, a gente tem muito mais ansiosos e, levando em conta a situação de pandemia, essas coisas, o nível da ansiedade aumentou demais. E eu vou falar um pouquinho o que é, né, todo tipo de ansiedade, para que as pessoas possam entender que não é só aquele que tem olho de ansioso, nariz de ansioso, boca de ansioso que é o ansioso, tá? Você, de repente, está aí achando que seu amigo é ansioso, seu parente é ansioso, mas você também é. Então, vamos lá. Ansiedade fisiológica. Eu estou preocupada, não vejo a hora que aconteça alguma coisa, que chegue um dia muito esperado, ou preciso passar num concurso, conquistar uma vaga de emprego, ou que acabe uma situação de luta, de batalha muito árdua na minha vida. E é uma ansiedade dentro do normal. As pessoas sentem ansiedade, nós somos seres humanos, feitos de sentimento, não somos máquinas. Né? Ninguém é programado para não sentir nada. A gente sente sim, é extremamente normal. Tem a ver com o nosso perfil psicológico, né? Nosso perfil emocional, como que a gente é, como que a gente cresceu. Tem desde as características genéticas que a gente tem que levar em conta, né? A nossa herança genética, e também a nossa criação que a gente recebeu, juntamente com a bagagem que a gente carrega. Eu digo que as pessoas costumam ter, eu falo assim, que cada um tem sua mochilinha. E o que você coloca na sua mochilinha? O ansioso, geralmente, ele anda com a mochila abarrotada. Por quê? Porque ele não faz uma coisa de cada vez, ele quer fazer um monte. Então, ele vai enchendo, e aquilo às vezes pesa, aí vai ficando corcunda, porque a mochila está pesada, e aí faz uma crise de pânico, e aí desencadeia outras, a gente pode falar assim, subdoenças, subpatologias decorrentes da TAG, né? O nome do grupo aí é até interessante, que é TAG, que, para quem não sabe, ainda é transtorno ansioso generalizado, tá? Que é a base de tudo, né? Então, a gente coloca, quando eu falo dos dois grupos de pessoas, uma é do transtorno depressivo maior e a outra é do TAG, que é do transtorno de ansiedade generalizada. Então, dentro desse transtorno de ansiedade generalizada, tem todos os tipos, né? Então, a gente vai desde o mais leve até o que faz crise de burnout, de pânico, de várias outras coisas, que são todos decorrentes da ansiedade. Sem ter ansiedade não faz, tá? Por incrível que pareça, muita gente às vezes chega em consultório alegando crise de pânico ou algum estresse agudo, né? Que foi parar em pronto-socorro, mas eu sou tranquilo e tal. Existem tipos e tipos de ansiosos. É isso que eu queria deixar claro. Cada um manifesta a sua ansiedade, cada um vivencia a sua ansiedade de uma forma. Então, assim, quando a gente ouve a palavra ansiedade, fulano é ansioso, você já imagina a pessoa correndo para lá e para cá, a pessoa com taquicardia, palpitação, né? Ou eu tô com dor de cabeça, com tontura, eu tô com alguma coisa assim, por isso que eu sou ansioso, senão eu não sou ansioso. Existem diversos tipos de ansiedade. Ansiedade pode fazer você comer demais, pode fazer você... Aí entre os transtornos alimentares, tá? Tem a ver também. Vai partir do TAG para desenvolver os transtornos alimentares, todos eles. Tá? Então, assim, ninguém faz anorexia, bulimia, sem ser ansioso. Mas eu não era ansioso. Você não percebe. As pessoas que estão ao seu redor percebem melhor do que você. A maioria dos ansiosos. Né? Quando a gente está num grau muito patológico de ansiedade, aí a gente percebe que é algo que assim, não tem como não perceber. Então, a gente percebe, mas a gente pensa assim, eu não quero ser
diferente, porque se eu parar, eu estou perdendo tempo, né? O ansioso tem a famosa sensação de se eu parar, estou perdendo tempo. Se eu dormir 9 horas, eu estou perdendo tempo. Então eu consigo, acho que traduzir numa frase bem legal que é: eu não posso parar porque eu não posso perder tempo. Eu não tenho tempo a perder, né? Então o ansioso, ele acha que ele vai morrer a qualquer momento, que pode acontecer alguma coisa. Então é como se ele tivesse que fazer tudo no mesmo dia, na mesma hora, porque ele não sabe se amanhã ele vai poder fazer. Não sabe se amanhã vai acontecer alguma coisa com ele. Outra coisa que acontece também em decorrência da ansiedade, do TAG, é o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Também vem de quem? De quem tem a raiz ansiosa, né? Mais pra frente eu vou falar a história da árvore. Quem é paciente meu aí sabe, eu tenho uma teoria minha, mariliana, que eu criei, que eu faço o desenho da árvore de cada um. E aí tem as raízes ansiosas, as raízes depressivas. Então quem tem as raízes ansiosas desenvolve, né, caminham para esse, se não tratadas, se não controladas, elas vão desenvolvendo, vão sendo alimentadas de mais ansiedade, e elas ramificam para essas outras, para esses outros transtornos, né? Então, assim, então ramifica para um monte de coisa. Tem um monte de gente falando aqui da mente, né? Então, aqui tenho até falando aqui da árvore, né? Mas é bem legal. Uma hora eu passo a questão da árvore até para um exercício para todo mundo poder estar fazendo em casa o seu e um exercício de autoconhecimento. Eu sigo uma linhagem psicanalítica, tá? É o meu posicionamento dentro da psiquiatria, porque tem mais a ver comigo, com o meu perfil, minha forma de conduzir meu tratamento. Mas eu não tenho nada contra nenhuma outra linhagem terapêutica psicológica, e até indico, porque depende da patologia, depende do transtorno, tem os tipos melhores de terapia para cada um, né? E depende do perfil de pessoa também, não depende só do CID, né, do diagnóstico, mas depende do perfil de pessoa, né, de aceitação, por exemplo, eu gosto da psicanálise, mas a psicanálise demora. Então, a pessoa muito ansiosa, muito agitada, não consigo encaminhar ela para um psicanalista, tem que passar para uma psicoterapia comportamental, para estar fazendo no tratamento associado junto com a medicação, né? Então, a gente tem que ter sempre o bom senso de que cada ser humano é único. Uma coisa que eu digo sempre, eu estava respondendo, né, algumas coisas no grupo aí, esses dias aí, eu sempre digo isso, que é o que eu digo no meu dia a dia de atendimento: cada ser humano é único, não existe a minha vizinha é assim, a minha amiga é assim, ou lá em casa todo mundo é assim, porque não tem dois iguais de ninguém, não tem dois iguais de você, não tem dois iguais de mim. Cada ser humano é único, é personalizado, é feito sob medida. Então não tem como a gente se comparar, tem como a gente se ajudar. A ideia de grupo eu acho muito legal, eu estou adotando bastante as situações de grupo, porque eu acho que um mostrando a dor para o outro não é que seja igual, né? A meu ver, não é que seja igual. Eu falo assim: nossa, é igualzinho, mas tem coisas em comum e estratégias que um utiliza e passa para o outro, que às vezes a gente, mesmo profissional de saúde mental, a gente não tem estratégias tão boas para aquela determinada pessoa, para aquela determinada situação, como alguém que já passou isso na pele ali e leu um comentário, um depoimento e opinou e foi lá e falou e ajudou. Então eu acho que a gente tem que ver que uma questão do grupo é um negócio benéfico demais. Claro que sempre existe pessoas com intenções erradas, ou só para xeretar a vida do outro, as dores dos outros, mas a verdadeira intenção de estar nesses grupos é para ver o que pode aproveitar da experiência do outro, né? Não é falar: eu não vou tratar, eu não vou buscar o psiquiatra, o psicólogo,
quem for, eu vou só entrar no grupo. Não, mas é muito complementar, é muito legal, mas a gente tem que sempre crivar, né? O que é para mim e o que não é. Tem coisa que não faz sentido para você, mas também não precisa criticar se não faz sentido para você, né? Porque, como eu digo, cada ser humano é único, então é a forma de pensar do outro e a gente tem que respeitar, né? E muitas vezes a pessoa, né, eu acho legal porque algum tá lá numa crise, por exemplo, por que eu escolhi fazer meio de sopetão assim, 11 horas da noite? Porque é o horário que o ansioso está acordado. E o ansioso está lá pensando o que eu vou fazer, abrindo geladeira para pensar, rolando na cama tentando dormir, tomando remédio para dormir. Então, foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Não, a coisa para ansioso não é durante o dia, é na hora da noite que ele está desesperado. Que hora que a ansiedade machuca. Hora que a ansiedade está lá e... eu quero falar sem parar, não tenho com quem falar. Eu quero desabafar, não tenho com quem desabafar. Eu vou sentir medo, eu vou sentir pavor, também é à noite ou é na hora que começa a pegar no sono. Então, eu acho que é interessante, quem não é ansioso acha esquisito, né? Quem é depressivo está dormindo há muito tempo, né? Falar, às 11 horas da noite passada, né? Já, mas faz todo sentido, tá? Tudo na vida tem um sentido, tá? Tudo influencia, até o horário do vídeo, por incrível que pareça. Se você não tinha pensado nisso, ainda pense. Como no dia que eu fui entrar para responder, eu entrei também 11 e pouco da noite. Por quê? Porque é o horário da aflição, a pessoa está aflita, o ansioso está aflito, né? Então, a gente tem que tentado fazer, né, da forma mais proveitosa, né? Eu já tenho os depoimentos aqui ao medo da noite, né? O remédio para dormir é extremamente normal dentro do ansioso, né? Então, ansiedade fisiológica, que é normal, que todo mundo tem, né? Sintomas de ansiedade ou de melancolia, de tristeza, todo mundo tem. Como que eu sei que é patológica? Está me prejudicando de alguma forma. Como? Me limitando ou me impedindo de desenvolver alguma função do meu dia a dia. Função básica, tá? Tem coisas que você precisa ter talento e você não faz porque você não tem talento para coisa diferente. Estou falando de situações do dia a dia, situações rotineiras, né? Então, eu tenho que limpar minha casa, tal, não consigo. Eu tenho que ir para o trabalho que eu fui a vida inteira e não estou conseguindo, no mesmo trabalho, no mesmo lugar, na mesma função. Coisas que aí são os pequenos indícios que você já começa a notar que opa, peraí, essa ansiedade não está mais dentro do normal, ela já está passando dos limites, ela já está subindo um pouquinho além da conta, né? Então, aí é hora de começar a buscar ajuda, né? Existem diversas estratégias para poder controlar a ansiedade, porque, como eu disse, repito, cada um é único, então depende do perfil da pessoa, vai a indicação, né? Tem gente que cai como uma luva, né? Você fala, poxa, olha, tem uma aula de yoga, de meditação, de pilates, e aí você fala, mas o ansioso consegue fazer? Não só consegue, como ele se acalma pra caramba fazer. Depende do perfil do ansioso, né? Tem outros ansiosos que atravessam a rua da yoga, do pilates, que não consegue, né? Dá arrepio pensar em parar e ficar quieto, né? E fazer alguma coisa concentrada, em esvaziar a mente, né? Mas é legal a gente ter esse leque tão grande de estratégias para lidar, para conduzir, né? Eu queria falar também sobre as causas da ansiedade. Então, muita gente chega assim, mas eu falo assim, quando começou, né? É uma coisa, vira e mexe, eu faço em forma de enquete, ou eu pergunto num grupo, ou eu pergunto em consultório também. Quando começou? Quando você detectou, né?
e as pessoas linkam com algum fato, né? Eu não coloco que é um único fato desencadeia a ansiedade, né? O fato é um marco, né, que a pessoa estabelece, que foi quando a situação saiu do controle, foi quando virou patológico. Mas a pessoa já tinha, né, uma bagagem, lembra sempre da mochilinha, ela já tinha a mochilinha lá. Tem gente que carrega pedra nessa mochilinha, pedra grande, pesada, né, e às vezes vira uma carretinha, porque não dá mais para ficar de mochilinha, de tanta coisa que carrega, né. Pessoa que carrega rancor, que tem dificuldade de perdoar, de esquecer, de seguir a vida, né? Esse tipo de pessoa costuma ser bastante ansioso, embora pareça que vai ser depressivo por conta disso, não, porque eu convivo com a incerteza, né? Porque aumentou tanto a ansiedade no Brasil e no mundo agora, por conta da pandemia? Por causa da incerteza. A incerteza é o maior gatilho desencadeador de ansiedade. A gente não sabe se amanhã a gente vai ligar a televisão, ou rádio, algum meio de comunicação e vão falar que o Brasil voltou ou que está num lockdown porque piorou. Então é a incerteza do dia de amanhã, né? Algumas cidades reabriram, outras fecharam mais ainda. Então a gente fica nessa... a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente não tem como prever. A gente deduz, mas não tem como prever, né? Porque não depende da gente, depende de governantes, são muitos governantes. Então isso gera uma ansiedade imensa e para quem já tinha ansiedade aumenta demais, porque daí a pessoa fica assim, eu não sei se amanhã eu vou ter emprego, eu não sei se amanhã eu vou sair eu não sei se amanhã eu vou sair na rua e não vou contrair um vírus. Eu não sei se amanhã eu não vou pegar um vírus e eu não vou desenvolver a doença, mas eu vou ser um vetor, né? Que eu vou ter o contato, não desenvolvo, mas eu porto esse vírus e passo para as crianças em casa. Então eu sirvo de vetor. Então olha quantas incertezas ficam na nossa mente, né? Gerando ansiedade, gerando tormenta, gerando aquela coisa de, meu Deus, o que eu vou fazer amanhã? Será que eu vou estar vivo amanhã? E se eu dormir hoje? Será que eu vou acordar? O ansioso pensa assim, pensa muito. Tá? Antes de psicotizar, pensa. Também pode psicotizar, aliás, que começar a desenvolver alucinação, e aí outras situações que já estão num quadro mais agudo e aí não tem como não utilizar de medicações. Aí são situações que obrigatoriamente, independente do que faça, tem que tomar medicamento, porque aí tá mexendo com o consciente e o inconsciente de uma forma mais agressiva, e aí a gente tem que intervir com a medicação, sim. Né? Mas enquanto não está tão grave, dá para resolver de 1 milhão de formas aí, hoje em dia, graças a Deus. O negócio vai evoluindo. Tem a questão, né? Eu estava até conversando com a Luísa, que é hipnoterapeuta. Eu acho muito interessante a questão da hipnose muito bem aplicada, né? De você fazer a pessoa ter a consciência, porque eu sigo essa linha de raciocínio de a gente voltar para a raiz. A gente, né, que a parte psicanalítica visa isso, né? A gente buscar a raiz dessa ansiedade. Por que eu me tornei uma pessoa ansiosa? Porque se a gente não buscar a raiz da árvore, a raiz de tudo, a gente não tem como combater o mal. Então a gente vai ficar só podando, só botando debaixo do tapete ali, mas não está limpando, não está resolvendo nunca. Então a gente tem que sim buscar a raiz, e é lá na raiz que a gente tem que mexer para poder sim ter cura, porque muita gente pergunta, mas tem cura? Eu afirmo que tem, tá? A pessoa não muda quem ela é, tá? Ela não vai deixar, se ela é ansiosa, ela não vai ser uma pessoa zen, que, nossa, tá tudo tranquilo para a vida dela. Não
a não ser que ela esteja sob o uso de dopada de medicações, tá? Porque a questão é a seguinte, a gente trata a fim de a pessoa conseguir dominar um grau alto, agudo de ansiedade, ficar num nível que fique fisiológico ao invés de patológico, e aí não tenha essa procrastinação, esses prejuízos nas atividades diárias, tá? Mas a pessoa continua sendo uma pessoa bastante produtiva, que tem um pensamento acelerado, que consegue pensar e executar várias coisas ao mesmo tempo, mas isso sem ser de forma doentia, né? Muitas pessoas, né, brincam com isso como se fosse uma coisa doentia, mas não é. Tá? É um perfil psicológico ansioso, porém não uma doença, né? Não na fase de um transtorno, né? Não agudo a ponto de um transtorno que precisa de uma intervenção nesse momento. Então, buscando as causas, o que a gente pode, né? Tem várias alternativas para a gente também voltar lá atrás e buscar as causas da nossa ansiedade. Às vezes a gente fala assim, eu sofri um acidente ou eu tive uma perda de uma pessoa querida, e a gente marca que esse ponto ali, depois dali minha vida nunca mais foi a mesma. Então eu comecei a ser ansiosa e tal. Só que eu sempre peço para a gente um pouquinho atrás disso, né? A gente tem que, não é desvalorizar, a gente tem que valorizar a situação que você vê como o marco, né? Que é o ponto X ali, o ponto crítico, que te fez uma crise grande, significativa de ansiedade ou de pânico. Mas a gente também tem que pensar, tem que aprender a lidar com isso, e a melhor forma é através de terapias, né? Então, terapias são tratamentos graduais, né? Assim, gradativos, né? Não é instantâneo, tá? Assim como a medicação, né? Embora as pessoas achem que, cheguei ao ponto de tomar remédio, então eu tomo remédio e resolveu. Não. O remédio também tem um time para agir, para entrar num ponto, para fazer uma neuromodulação. Existe um processo químico, neurológico que é feito com a medicação. Por isso você usa a medicação, não é só para segurar, para te deixar calminho, não é só para segurar a sua batedeira, não é só para você conseguir dormir à noite. Existe todo um processo que é feito no seu cérebro. Por isso, esse negócio de tomar 1 mês, 2 meses, 3 meses, não dá, tá? Isso daí não melhora e só piora. Por quê? Porque eu te garanto que volta depois, tá? Eu te garanto que daí não é cura, é tapar sol com a peneira e vai voltar pior. Então, assim, remédio controlado, né? Quem passa o remédio controlado é o médico psiquiatra, tá? Neurologista não é psiquiatra, tá? Eu faço neuropsiquiatria. O que é neuropsiquiatria? É a parte neurológica pertinente à psiquiatria, tá? Que é a parte demencial, né? São as doenças neurodegenerativas, como o Parkinson, o Alzheimer, e a parte da epilepsia também mais a fundo, que tem tipos e tipos. A neurologia trata transtornos neurológicos, tá? Então, muita gente fala, eu sofro de nervo, eu sou muito nervosa, sofro de nervo, e a pessoa associa, então eu vou no neuro, né? Não tem nada a ver, tá? Neurologista, problemas no cérebro, tá? A única coisa que a psiquiatria, no caso a neuropsiquiatria, trata são as demências, porque aí a gente avalia por exames de imagem no cérebro processos demenciais, tá? Que a gente vai acompanhando de tempo em tempo. E, às vezes, alguns tumores cerebrais que aí a pessoa passa no neuro e no psiquiatra junto, porque daí o neurocirurgião, daí no caso, né, não o neurologista, ele acompanha o tumor e o psiquiatra acompanha os sintomas emocionais que todo transtorno cerebral gera sintomas emocionais. Então, aí o acompanhamento é com os dois. De resto, depressão, ansiedade, pânico, transtorno alimentar, toque, burnout, bipolaridade, tudo é o psiquiatra, tá? Os outros médicos, não tenho nada contra ninguém, tanto que eu falei aqui no grupo, tudo,
muitas vezes a gente precisa encaminhar para o cardiologista. Por quê? Porque tem muita coisa dentro da psiquiatria que é parecido com sintomas cardíacos e a gente não pode desmerecer, achar que porque a gente é paciente psiquiátrico, a gente não precisa ir no cardio, né? Não é para ir no cardio todo mês, mas é uma vez por ano, principalmente você que é ansioso, fazer um check-upzinho no cardiologista, não no clínico, no cardiologista, para quê? Para fazer um eletro, para fazer um mapa, um holter, para fazer um teste de esteira, né, de esforço, porque a ansiedade às vezes dá arritmia, gera alguns processos que também entra uma medicaçãozinha do cardiologista, tá? Alguns picos de pressão, algumas coisas que precisa ser avaliado pelo cardiologista se não tem nenhum fator cardíaco também, porque a pessoa acha que tudo daí é ligado com a ansiedade. Na maioria das vezes na prática, na teoria e na prática, na maioria das vezes é da ansiedade. Se a gente pesquisar, foi feita uma pesquisa, a gente fez no Rio, durante muitos anos, a incidência a maior causa de incidência de dor pré-cordial, que é aquela dor empontada no peito, nos prontos-socorros, era por causa emocional, não era por causa cardíaca. Grande maioria, quase 90%. Então, assim, aquele sintoma assim, estou infartando, vou para o hospital porque eu estou infartando. E quando chega lá, fala, não é nada, é piti, para chamar atenção, né? Geralmente, né, o médico do pronto-socorro fala, ele não... dificilmente fala, né? Não, é um problema emocional, uma questão, é um estresse agudo, tem um CID para isso, F43, tem um código para isso. Então não é frescura, não é bobeira, não é chilique, não é chamar atenção, porque realmente você sente exatamente os sintomas de um infarto, de quem está infartando, mas é uma somatização da sua mente. Por quê? Por causa do grau de ansiedade, né? Do grau de estresse que você está. Então, para você ver a importância, né, da gente estar sempre fazendo diagnósticos diferenciais e sempre olhando o ser humano como um todo, né, não só como um cérebro, não só como uma mentezinha ansiosa, mas, né, a mente gera um monte de sintomas físicos, principalmente aparelho digestivo, né? Então, muitas vezes você vai parar no gastro. Mas o que eu vou fazer num gastroenterologista se eu sou ansioso? Você tem que tratar, não é porque você é ansioso e desenvolveu uma gastrite, uma esofagite ou uma síndrome do intestino irritável, que você vai ficar só no psiquiatra. Você tem que ir no gastro também, porque tem medicações também que tem que fazer endoscopia, colonoscopia, essas coisas, e você tem que avaliar, né, esses órgãos que estão tendo esse reflexo físico dessa somatização, né? Você acumulou anos de ansiedade, geraram doenças físicas, não são da sua mente, não é você que está inventando aquilo. Você está sentindo dor, tem que fazer o exame para ver, não é fazer exame todo dia, não deu nada, eu vou repetir 10 vezes até dar, não, né? Procurar pelo no ovo que não vai achar, né? Só vai achar a neurose para a cabeça. Mas fazer uma vez é bom senso, né? Fazer de tempo em tempo é bom senso. Por quê? Porque a gente fala assim, a gente é dividido em corpo, alma e espírito. Então a gente tem que cuidar dos três, né? Então se a gente está, embora a mente impere, né? Ela reina e ela acaba dominando nosso corpo, nosso espírito na grande maior parte do tempo, mas a gente não pode descartar os outros dois. Então, aí, quanto a você ir a outros médicos de outras especialidades e fazer exames, essas coisas é estar cuidando do corpo. É como você cuidar do que você come, é como você cuidar da sua prática regular de exercícios físicos, né? Que o exercício físico também, né? O ansioso, às vezes, ele pensa, mas eu vou correr. Poxa, correr é um remédio top, é um remédio nota 1000 para quem é ansioso, porque aquilo gasta uma energia, o ansioso precisa gastar energia. Então, mas correr não é caminhar. Então,
você vai fazer corrida e o ansioso ele não sabe correr pouco. Então ele vai criar, eu quero correr 5 quilômetros, eu quero correr não sei o quê. Então ele passa no cardiologista, faz todos os exames bonitinhos para poder se certificar que ele tem um organismo apto para correr como um atleta. Porque o ansioso não vai correr 10 minutinhos e voltar para casa. Mas, fiz os meus exames, está tudo apto. Eu todo ano eu vou lá, uma vez por ano, faço meus exames, continue correndo. Às vezes, muitas vezes substitui uma medicação. Tá? Eu costumo prescrever exercícios meio personalizados, de acordo com o perfil do paciente. Determinados tipos de luta, de dança, de esporte, em cima do perfil, porque tem a ver com talentos, né? Que é uma coisa que um dia eu vou querer falar mais sobre talento, sobre como a gente encontrar, né? Vai fazer parte dessas quatro lives aí, falar sobre como a gente descobrir a nossa vocação, né? Você nasceu para quê, né? Como você se encontrar no mundo. Por quê? Porque muitas vezes a ansiedade vem por isso, por falta de personalidade. É da gente não saber quem sou eu no mundo, né? Por que eu nasci? Para que eu existo? Né? Então, muitas vezes vem o negócio do suicídio, de pensar em se matar por falta de entendimento, né? De propósito de vida, né? De autoconhecimento mesmo, porque às vezes o ansioso é uma pessoa que sofreu muito, né? Teve uma bagagem, uma vida difícil e ele foi acumulando. Eu costumo dizer, no caso das mulheres, eu creio que a maioria aqui seja mulher, porque a procura por ajuda, a ansiedade é muito maior nas mulheres e a incidência de ansiedade também é muito maior nas mulheres, né? Então, o pessoal aqui falando, não fez exame, vai fazer. Então, não fez por medo, vai fazer, né? Tem que fazer, melhor prevenir do que remediar. Sensação. Eu não vou comentar muito aqui, porque senão eu perco o foco, tá? Mas pode escrever ainda aí, depois eu leio e respondo. Tá? Então, vamos lá. Então, pensando nas causas, tá? Pra gente pensar sempre na raiz, da onde que veio. É interessante a gente entender, né? Se você não se conhece, fica um exercício já. Pega um papel, uma caneta e vai fazendo o exercício, a princípio, sozinho. E no próximo vídeo a gente destrincha melhor o que você colocou no seu papel, para que você entenda mais ou menos referente a isso. Para que você nasceu, o que você acha que... para que você serve para o mundo, né? Vamos dizer assim, sem partir para questões espirituais, de crenças. Por que você nasceu, por que você existe, né? Então, pensa se você tem uma resposta de prontidão já, eu existo, porque se não fosse eu, no lugar que eu trabalho lá, nossa, né, não existiria. Beleza, é um talento que você tem. Agora, em contrapartida, tem muitos ansiosos que, às vezes, eles querem fazer tudo, mas não é por vontade própria, sabe? E gera uma das causas de uma dor grande no ansioso é querer fazer tudo por todos, tudo para todos, mas não tem muito foco, não sabe o que quer, o que gosta, na verdade, está preocupado com o que os outros gostam, né? Será que eu vou ser aceita? Será que isso aí, se a gente pensar, né? Eu vou caminhar indo lá para trás com o tempo, tá? Para a gente pensar, a gente tem que entender a questão da autoestima, né? Então, eu falo assim, está lá na parte da raiz da árvore, está lá na parte do começo de tudo. Onde está a sua autoestima, né? Ou melhor, você tem, né? Porque está com baixa autoestima ou está praticamente sem autoestima. O que tem a ver com ansiedade? Tudo. Porque se a sua autoestima está baixa, você vive numa busca incessante. O ansioso incessantes, né? De realização pessoal, de satisfação pessoal, de aprovação, né?
a busca por aprovação ela não vem só do depressivo, o ansioso também, tá? Tem uma busca de aceitação muito grande. Será que eu estou dentro dos padrões? Será que ninguém está incomodado comigo? Será que eu estou agradando? E a gente tem que pensar que temos que ser pessoas de boa convivência, empáticas, mas nem Jesus agradou a todos, né? Então não tem como a gente agradar todo mundo o tempo todo, né? Até de vez em quando é difícil, o tempo todo então é impossível. A gente tem que ser bem pé no chão, bem realista, né? Eu acho que assim, eu sou uma pessoa meio atípica, se a gente pensar, né, nos médicos que tratam a mente, porque geralmente o médico é mais objetivo em questão, se é mais assim, vou dar uma medicação que controla mais tal sintoma, né? Vou dar um antidepressivo ou um ansiolítico que controla mais tal sintoma. Eu gosto de conversar, né? Eu fiz a parte psicanalítica toda, também fiz curso de PNL um pouco, porque eu acho que, né, eu bato na tecla, insisto de novo que a questão de que somos únicos. Então a gente tem que, e temos corpo, alma e espírito, a gente tem que avaliar individualmente e tudo, para que a gente possa obter cura. Porque tem cura? Tem. Eu garanto que tem. Não sou dona da razão, não sou melhor que ninguém, mas eu garanto que tem. Porque eu tenho muitos casos de sucesso, muitos pacientes com alta, tá? Alta, não é alta que paciente que se dá alta, tá? Que tem um monte que eu parei de tomar remédio porque eu estava ótimo já. Não é alta, tá? Isso aí é abandono de tratamento, a revelia. Né? Saiu a revelia, que nem é o paciente que foge do hospital, tá internado e sai fugido, né? Então não é por alta, tá? Mas eu tenho pacientes por alta, né? Quando a gente faz alta médica, ela é feito um desmame gradual, né? Assim, então vai devagarzinho fazendo desmame de medicação, aumentando o espaçamento entre consultas, e aí a gente chega no ponto de dar alta. O que é a alta? A alta é não quero te ver mais no consultório. Né? Quero só te encontrar na rua ou eu na rede social, mas não quero mais te ver no meu consultório, que significa o quê? Você não vai mais ter problemas emocionais a ponto de precisar de uma medicação. Por quê? Porque o seu processo de neuromodulação, né, o seu processo de ação no seu cérebro feito com os psicotrópicos, com os remédios controlados, foi muito bem sucedido logo e foi concluído, que é o mais importante, né? Foi concluído corretamente. Então, logo você tem uma probabilidade muito, muito pequena de ter outras doenças psiquiátricas. Problemas é diferente de problema, tá? Que fique bem claro, problema a gente tem todos os dias, tá? Com remédio, sem remédio, com alta, sem alta, com tratamento, sem tratamento, problema todo mundo tem, eu tenho e todo mundo que está assistindo tem, né? Problema todo dia. Mas o interessante é que a gente tenha sempre as estratégias, sempre novas estratégias, né? Que a gente crie, que a gente receba, que a gente às vezes recicle, reutilize estratégias, mas que a gente sempre esteja numa constante adaptação para sobrevivermos, né? Esse mundo não é fácil para ninguém, mas a gente tem tudo, né? A gente tem todas as ferramentas para poder sobreviver, né? Sobreviver com qualidade de vida, não é sofrendo, não é com medo de dormir, não é com medo de acordar, não é com medo de sair de casa, não é com medo de voltar para casa, né? Então, para finalizar, eu queria pedir então esse exercício para vocês fazerem em casa. E daí eu volto na outra semana e eu vou perguntar se fizer sentido para você. Não fez sentido para mim, não tem nada a ver com a minha vida. Beleza. Beijinho para você. Obrigada por ter assistido. Não tô aqui para ficar famosa, mas se fez sentido para você, se te ajudou, volte semana que vem, tá? A Luísa vai colocar aí de que a gente marcar para eu voltar, para a gente dar continuidade nesse processo, porque é interessante, tá? Eu fiz um planejamento dos tópicos para dividir em 4, para não ficar, senão eu ia ficar aqui 10 horas falando sem parar. Então, para não ficar maçante,
né? Então, vamos colocar num papel o seguinte, anota aí e a gente depois... não consigo fazer agora, anota aí e depois faz com calma, né, no decorrer da semana. Para que eu nasci, né? Eu sei por que eu nasci, o que eu sirvo no mundo, qual é o sentido da minha existência. Para mim, não para os outros, tá? Na sua mente, para você, não para os outros. Todo mundo fala que eu isso, todo mundo fala que eu aquilo. Não quero saber o que todo mundo fala, quero saber o que você pensa, o que você acha. Muita gente, na hora que fizer essa pergunta para si mesmo, vai falar, não acho nada, mas falam que tal coisa de mim. Eu não quero saber o que falam, tá? Senão não tem sentido o exercício, só tem valor se você conseguir expressar. Às vezes você demora dias para conseguir expressar, tá? Eu sei que a Luísa vai falar, vamos fazer uma hipnose aí, vamos trazer rapidinho, mas eu quero morder o cérebro e fazer pensar, né? Ver se a pessoa consegue. Não tem problema se você não conseguir, tá? Para mim, porque eu não sei fazer a hipnose da Luísa, eu não sei trazer à tona assim, dessa forma, né? Eu faço de forma mais devagar, a forma que eu sei, né? Por isso que eu digo, cada um tem a sua forma e são todos complementares, né? Então, pensa aí, por que você existe? Qual é o seu lugar no mundo? Porque você está onde você deveria estar? Ou por que você está aí nesse lugar? Né? Para que você serve? Para que você existe? Certo? E o outro exercício, eu queria que vocês pensassem assim, anotassem aí no papel, de verdade, não é anotar na cabeça não, porque principalmente você que é ansioso vai esquecer, ou vai ficar neurótico com isso. Então anota no papel, que é outra dica que eu sempre falo para quem é ansioso. Anda com um caderninho, compra um caderninho de papelaria qualquer aí, de xing-ling aí, de caderninho, aqueles pequenininhos aí do tamanho do celular. Anda com um caderninho desse daí na bolsa, porque quando tiver muito pensamento na cabeça, esvazia a tua mente. Coloca no teu caderninho, tá? Não precisa mostrar para ninguém, mas escreve. Quando a gente escreve, é como se a gente estivesse contando. Para você também não ser chato, às vezes, para o seu amigo, que você conta 50 vezes a mesma coisa, escreve 50 vezes no caderninho, tá? Então fica a dica para ansiedade, o caderninho. O caderninho é um ótimo ouvinte, tá? Não desmerecendo sua dor. Estou dizendo que fique bem claro que para coisas repetitivas, às vezes, que estão ali torturando, né? Às vezes, eu já perguntei para meu médico, para meu psicólogo, para meu terapeuta, já perguntei no grupo, mas eu não paro de pensar nisso. Fica escrevendo no caderninho, tira da tua cabeça, né? Esvazia, né? E aí, quando você escreve também, você consegue olhar de outra forma, né? Você consegue olhar, mas por que eu tô... E olhar para ele mesmo, está vendo em escrito um pensamento seu. Então você consegue, como se fosse visualizá-lo, para poder ver se faz sentido ou não ficar ocupando vaga, ocupando espaço na tua mente, né? E para finalizar, o exercício que eu queria é que você colocasse no papel, né? Depois da sua vida hoje, né? Qual é o seu sentido, o seu lugar no mundo hoje, o seu propósito, a sua finalidade. A outra coisa é você fazer isso daí, colocar assim, 1 ano atrás, tá? Então escreve daí no papel. Pega uma folha A4, né? Sulfite, numa folha cabe tudo que eu estou pedindo. Faz na mesma folha em sequência. Então, assim, hoje, né, atual, né, hoje dia 12 de junho de 2020. Se for fazer amanhã, depois da manhã, faça com calma, tá? Pense para fazer, não faça de impulso, né? Controla a ansiedade, respira fundo, né? Inspira e demora 1 minuto para soltar, né? Quem conseguir já é vencedor. E aí coloca assim, 1 ano atrás. Eu sabia quem eu era 1 ano atrás, o que eu fazia, por que eu fazia, e depois 5 anos atrás, e depois 10 anos atrás, e depois 20 anos atrás. E anota tudo isso daí no papel, tá? Nessa mesma folha. E aí eu vou dar continuidade nisso daí, vou explicar um pouquinho, destrinchar um pouquinho sobre isso daí, e dar continuidade nas explicações da parte que eu né, atendo, eu abranjo, tá? E então é isso aí.
por hoje é isso aí. Contato do meu Instagram, @DRA Marília Jolie, tá? Segue lá no Instagram. Não posto toda coisa todo dia, toda hora, freneticamente, não, porque eu vivo correndo, né? Se a gente colocar nos 2 grupos de pessoas, entre depressivo e ansioso, eu me enquadro mais no ansioso, mas não em uso de medicação. Mas abraço várias coisas para fazer sim ao mesmo tempo, né? Então, assim, acaba que não consigo ficar... olha, tem uma página lindona que eu coloco todo dia no mesmo horário, minhas postagens, nem nos meus grupos do WhatsApp eu consigo manter o horário, porque acontece uma emergência, alguma coisa, né? Então, a gente tem que correr, ainda mais nesse momento aí, correr, e eu tenho corrido mais do que nunca aí, de março para cá. Mas tô lá, né? Tem grupo de WhatsApp. Um grande beijo, obrigada a quem ficou aí até agora, tá? Então, mostra para outra pessoa, encaminha, compartilha ou pede para entrar para ver, né? Se fez sentido para você, se você conhece alguém que faça sentido também, tá bom? E precisando, estamos aí. Um grande beijo, boa noite.